Este vídeo é patrocinado pela Curiosity Stream, com mais de 2.500 documentários e títulos de não ficção para curiosos. Neste canal, vimos quão estranha a física pode ficar quando nos afastamos do espaço euclidiano. Quão estranho o universo pareceria para nós se vivêssemos em uma hipersfera curvada ou em um espaço hiperbólico, por exemplo, já que os feixes de luz se comportariam de maneira diferente. Mas em breve veremos como refinar nossa compreensão da palavra distância e nos afastar da distância euclidiana pode ser extremamente aplicável em comunicações digitais, espaço-tempo, xadrez e resolução de crimes. Apenas para citar alguns exemplos. Se eu perguntasse a você qual é a distância da origem ao ponto 3, 4, a maioria de vocês diria 5. E o que você está fazendo é usar o teorema de Pitágoras para encontrar a linha reta, ou distância euclidiana, de um ponto a outro. Mas deixe-me apenas mudar o fundo aqui para um mapa em vez de um plano XX. E se você fosse perguntado sobre a distância de uma casa ou local para outro? Você poderia dizer a distância em linha reta, mas na realidade, se essa pergunta fosse feita, é provável que seja porque alguém está tentando estimar o tempo de viagem e o quanto terá que dirigir. Portanto, um caminho direto não seria útil, e definitivamente não é assim que o Google Maps funciona, por exemplo. Em vez disso, a distância útil seria o caminho mais curto usando as ruas. E neste caso, essa distância mais útil vou chamar de The Maps por agora, eu não sei, é maior que a distância euclidiana. Elas não são as mesmas, mas ambas parecem distâncias válidas dependendo da situação. Então parece que há alguma flexibilidade em como definimos a distância. Mas podemos continuar? Aqui temos um tabuleiro de xadrez. Agora, o que você diria que é a distância entre este quadrado e este? Lembre-se, sendo flexíveis com a palavra distância. Apenas o que você acharia mais útil. Para mim, necessito de mais informações. Se estamos falando especificamente sobre xadrez, então eu gostaria de saber a qual peça isso se refere. Se for o rei, então eu poderia dizer que a distância entre esses dois pontos é 2 porque, no mínimo, eu poderia ir do ponto A ao ponto B em 2 turnos. Então a distância é 2. Para um cavaleiro, a distância poderia ser 1. E para uma torre, 2. Também 2 turnos. Mas alguém pode entrar e dizer não. A distância para uma torre é 3 porque eles a definem como 2, 3 ladrilhos que a torre tem que mover, assumindo que ela não pode pular ladrilhos, até que ela caia na última. Essa mesma pessoa diria que a distância deste ponto para a torre é 7, já que é o número de quadrados que ela vai mover. Não acho isso super útil para a torre, mas ainda assim, por mais que alguém defina distância, é justo perguntar: quem está correto? Alguém está correto? E quanta flexibilidade temos aqui? Bem, vamos dar alguns requisitos que devem ser cumpridos para que uma função seja definida como uma função de distância. Como em todos esses exemplos que acabei de mostrar, a distância entre quaisquer 2 pontos, A e B, que vou escrever como D, A, B, era positiva ou 0 sem negativos. E era 0 se, e somente se os 2 pontos fossem o mesmo ponto. A distância entre 2 casas diferentes não pode ser 0, e a distância de uma casa para si mesma só pode ser 0. Então, este é um requisito justo. Então, precisamos que as distâncias sejam simétricas. A distância de A para B tem que ser a mesma que de B para A. Na verdade, isso nem sempre é verdade para o Google Maps, mas em geral e para onde estou indo com tudo isso, a exigência de simetria precisa ser atendida. Por fim, esta é importante. A distância de A para B deve ser menor ou igual à distância de A para algum ponto aleatório, C, mais a distância desse ponto C para B. Isso é óbvio com a distância euclidiana. A distância de A para B aqui vai ser menor ou igual à distância de A para algum outro ponto, C, mais a distância de C para B. Agora você também pode ver por que isso é chamado de desigualdade triangular. Essencialmente, isso diz que fazer um desvio deve aumentar a distância ou mantê-la a mesma. Se C estivesse nesse segmento de linha, então a distância não mudaria, mas definitivamente não pode diminuir. Como uma nota à parte, você pode ter situações em que a distância euclidiana aumenta, mas outras distâncias não. No xadrez,
Se eu disser que a distância do ponto A ao ponto B para um rei é 6 pelas 6 jogadas que leva para chegar lá, se em vez disso o rei faz um desvio e vai para algum ponto C primeiro, a distância total ou número de jogadas poderia, como nesta situação, permanecer o mesmo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadas. A distância euclidiana aumentou, mas a distância do xadrez, como eu a chamo, permaneceu a mesma, mas nenhum deles diminuiu. Então a desigualdade triangular se mantém para ambos os tipos de distâncias. De qualquer forma, voltando, a fórmula de distância 2D que aprendemos na escola, que calcula a distância euclidiana entre dois pontos, atende a todos esses requisitos. É uma função que recebe 2 pontos do plano x, produz um número que é positivo ou 0 é 0 se, e somente se os pontos forem os mesmos. É definitivamente simétrica. Trocar os pontos não muda o resultado. E como acabamos de ver, a desigualdade triangular se mantém. Agora, isso é simplesmente uma função com 2 entradas. Mas quando uma função atende a todos esses requisitos, damos a ela um novo nome, e isso é uma métrica. Uma métrica define a distância entre 2 pontos em um sentido mais geral. Esta é a métrica euclidiana, mas, como veremos, há diversas outras métricas disponíveis. E qualquer conjunto, como o conjunto de todos os pontos no plano x-pi, juntamente com uma métrica válida, é chamado de espaço métrico. Então, independentemente de como você define a distância para qualquer conjunto, seja ele um mapa, um tabuleiro de xadrez ou qualquer coisa, você só precisa verificar se estas condições são satisfeitas para qualquer par de pontos. Se sim, então você tem, eu não diria mais uma distância válida, mas sim uma métrica válida. Vamos ver outras métricas disponíveis. E se eu pegar o plano XXA e definir a distância entre quaisquer 2 pontos como a diferença positiva em suas coordenadas x mais a diferença positiva em suas coordenadas y, como se você fosse forçado a percorrer esse caminho em vez de diagonalmente por qualquer motivo. Então, minha função de distância seria essa aqui, onde a distância atual é 4, e a pergunta é, isso é uma métrica? Bem, nós só temos que verificar cada requisito. A distância será apenas positiva ou 0, já que temos esses valores absolutos. Se os 2 pontos forem iguais, então a distância será 0, e essa é a única maneira de ser 0. Então isso é satisfeito. É simétrico também, devido aos valores absolutos. Inverta estes e você não perceberá a diferença. E vamos ver, para a desigualdade triangular, se eu colocar um ponto C em algum lugar, como aqui em 2, 2 a distância de A para C, será a diferença nas coordenadas x, ou 1 mais a diferença nas coordenadas, e outro, 1 para um total de 2. Então de C para B será mais 2 baseado em nossa definição de distância. Então a distância total permaneceu a mesma com o desvio, o que está totalmente bem. Não estou provando rigorosamente, mas a distância definitivamente não diminui. A desigualdade triangular persiste. Assim temos outra métrica. Isso é conhecido como a métrica taxicab, ou também a distância de Manhattan, porque em uma área como Manhattan, onde as ruas são frequentemente grades como esta, se você quer ir de um cruzamento para outro, há uma boa chance de que a distância dessa rota mais curta corresponda à distância dada pela métrica taxicab. Mas para uma aplicação real dessa métrica, não procure além de um vídeo que fiz há algum tempo sobre a matemática usada para resolver crimes. Naquele vídeo, vimos uma fórmula assustadora conhecida como fórmula de Rosmo, que sim, foi usada para pegar criminosos reais. As entradas desta equação incluem locais onde crimes foram cometidos por algum reincidente, e a equação fornece probabilidades de onde esse criminoso provavelmente mora. Você obtém este mapa de calor de probabilidades, que é gerado com base no fato de que os criminosos não cometem crimes muito perto de onde moram, mas também geralmente não vão muito longe. A distância entre um local de crime e um certo local potencial de casa é calculada usando a métrica de táxi. A distância euclidiana não é usada, provavelmente porque a distância real percorrida é melhor estimada pela distância de Manhattan. E aqui na fórmula, você pode ver essa métrica aparecendo nos denominadores. Se quiser uma análise detalhada desta equação,
Veja o link abaixo. Então, algo interessante para pensar com métricas não euclidianas é o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância de 1 da origem. Usando a métrica Taxicab, o ponto 1, 0, está a uma distância de 1 da origem. Assim como 0,5,0,50,3,0,7 ou negativo 0,3,0,7 são simplesmente todos os pontos, onde a magnitude de x mais a magnitude de y é 1, o que nos dá um diamante. Esta é a chamada circunferência unitária quando se vive no espaço métrico Taxicab. Agora, você diria que o seguinte é uma métrica? Em vez de definir a distância como a soma dessas diferenças positivas nos valores de x e que acabamos de ver, a distância será o mínimo desses dois valores. Então, como agora, a distância entre esses dois pontos é 2 por causa dessas duas diferenças de coordenadas, a menor é 2. Se eu mover essa coordenada um pouco para baixo, o mínimo ainda é 2 e, portanto, a distância também é. Uma vez que a diferença positiva nos valores de i cai abaixo de 2, então a distância corresponde a isso. Então isso seria uma métrica? Bem, na verdade não é, porque quando os dois pontos têm o mesmo valor de i ou x, então a distância é zero, como na distância entre dois pontos diferentes pode ser zero. E isso significa que o segundo requisito falha. Então isso não é uma métrica. Mas se trocarmos min por max, então isso é uma métrica. Não vou passar pelos requisitos desta vez, todos são atendidos, mas a distância agora, por exemplo, é 2 o máximo dessas diferenças, e isso permanece verdadeiro à medida que avançamos até passarmos 3,3, então a distância segue a diferença nos valores de i. Isso é conhecido como a métrica máxima, e tem uma aplicação interessante no xadrez. Esta é a métrica usada para descobrir quantos movimentos o rei levará para ir de um quadrado a outro. Então, o que estávamos fazendo antes era válido. Tudo o que temos que fazer para encontrar essa distância, ou o número de movimentos, é calcular a diferença nas coordenadas i, ish, i, ire, iu, supondo que os quadrados adjacentes estejam a uma distância um do outro, depois pegar o máximo, que seria 5 neste caso, e isso significa que levará no mínimo 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Então você pode aplicar ainda mais essa informação à situação de um rei tentando pegar um peão antes que ele se transforme em uma rainha, por exemplo. Desculpe, imagine o peão e o rei com cores diferentes. Mas se o peão está indo nessa direção e é a sua vez como o rei, para determinar se você será capaz de pegar o peão, desenhe uma linha do peão até o final do tabuleiro e faça um quadrado com esses como os comprimentos dos lados e o peão no canto. Se o rei conseguir entrar nesse quadrado ou alcançar o azul na sua vez, então ele será capaz de pegar o peão. Ok, então agora você pode ver se alguém perguntou a você a distância da origem até 3, 4, isso realmente depende da métrica. A distância euclidiana é 5, usando a métrica Taxicab é 7 e a métrica máxima é 4. Mas as métricas podem ficar ainda mais estranhas. Se eu decidir dizer que a distância entre quaisquer dois pontos é 1 a menos que os pontos sejam os mesmos, então a distância é 0. Então, podemos escrever a função assim. Acontece que isso é uma métrica. Ele satisfaz todos os requisitos, e isso é conhecido como a métrica discreta. Se você quisesse um conjunto de pontos que estão a menos de uma distância de um da origem, por exemplo, você teria apenas a própria origem. Um único ponto, já que tudo o mais está a uma distância de 1. E isso mostra que existem infinitas métricas, já que você pode substituir 1 por qualquer número positivo e isso ainda funcionará. Agora, existem muitas métricas aplicáveis por aí, mas algo importante a se notar é que o espaço métrico não precisa incluir coordenadas ou localizações. Pode ser um conjunto de qualquer coisa, como o conjunto de todas as palavras de 3 letras. Sim, podemos definir uma métrica para este conjunto e, incrivelmente, isso tem aplicações. Vamos definir a distância entre quaisquer dois elementos como o número de letras que precisam ser invertidas para que as palavras coincidam. Então a distância de gato para chapéu é 1 porque você tem que mudar uma letra para fazer as palavras coincidirem. Mas de gato para cachorro é uma distância de 3,
Você tem que mudar todas as 3 letras. Agora, isso é uma métrica válida? Bem, a distância só pode ser 0 se as palavras forem iguais, nunca negativa. É simétrico, pois se a distância em um sentido é 1, então voltar também será 1. Você tem que trocar uma letra. E se fizermos um desvio e R de gato para lata para chapéu? Bem, de gato para lata é uma distância de 1. Você tem que virar o T para um N. Então, de lata para chapéu é uma distância de 2. Você precisa virar o C e o N. Então, a distância total passou de 1 para 3. Ou e se nós fizermos de gato para pego para cachorro? Então, o desvio tem uma distância total de 1 mais 2 para um total de 3, o que significa que não mudou. Mas isso é tudo o que pode acontecer. A distância não pode diminuir. Portanto, a desigualdade triangular também se mantém, e isso é uma métrica. Agora, inverter palavras de 3 letras pode não parecer aplicável, mas quando você muda estas para strings binárias, então é. Quando você define a distância, assim como fizemos, o número de bits que precisam ser invertidos para que as strings correspondam, então temos o que é chamado de distância de Hamming. Isso é usado na teoria da informação e detecção de erros, pois indica quão diferentes são 2 strings binárias, ou quantos erros precisam ser corrigidos para que uma string corresponda à outra. Algo que eu mencionei antes e acho realmente interessante é que você pode usar um cubo para encontrar essa distância. Se você rotular os vértices como mostrado, então a distância pode ser calculada contando as arestas que precisam ser percorridas para ir de uma string para outra. Por exemplo, a distância entre 1, 0, 1 e 0, 1, sabemos que é 2 porque leva 2 arestas para ir de um para o outro. E quando você passa para strings de 4 bits, você pode usar os vértices de um hipercubo para determinar essas distâncias. Então sim, incrivelmente, métricas e formas de dimensões superiores podem ser usadas para resolver problemas dentro das comunicações digitais. E enquanto as métricas são usadas para definir a distância entre 2 pontos no espaço como vimos, elas também podem ser usadas para definir a distância entre 2 eventos no espaço-tempo. Então as métricas, como você pode esperar, são extremamente importantes ao lidar com a relatividade. Falei sobre a ideia de um tensor métrico em outro vídeo, que vou linkar abaixo para quem quiser saber mais. Se deseja aprofundar-se em tensores métricos, assista às palestras de Lenhador Feynman no YouTube. Para entender melhor relatividade e cosmologia, confira o Curiosity Stream, patrocinador deste vídeo. O que você está vendo aqui é um episódio da série deles chamada Universos Paralelos, que explora dimensões superiores. O que é tão especial sobre as 11 dimensões da teoria M, como os buracos negros podem levar a universos paralelos e vários outros tópicos impressionantes. Ou eles têm uma série de documentários ensinados por Stephen Hawking como gênio, que fala sobre grandes ideias como viagem no tempo e por que existimos. Então, se você é um entusiasta de matemática e ciência, não ficará decepcionado com o que eles têm a oferecer, que inclui não apenas física e o universo, mas tecnologia e engenharia, crime e forense, história e mais. O serviço, disponível globalmente em diversas plataformas, custa apenas $2,99 por mês. Contudo, inscrevendo-se pelo link abaixo com o código promocional ZACSTAR, seu primeiro mês é gratuito. Assim, você pode experimentar sem riscos e terá acesso ilimitado a excelentes documentários e títulos de não ficção que sei que apreciarão. E com isso, vou encerrar esse vídeo aqui. Obrigado a AOS apoiadores do Patreon. Sigam os links das redes sociais abaixo e nos vemos no próximo vídeo.